a gente aproveitando já esse sábado, né? Logo cedo, com esse sol energizante lá fora. E para a gente, então, continuar nessa sensação de paz, de tranquilidade. E aproveitando a nossa disponibilidade já, né? De estarmos aqui tão cedo, o seu José vai cantar e tocar uma canção muito, muito significativa. Acho que nesse momento, em especial essa letra, né, seu José? Vamos prestar bem atenção, né, nessa música, porque ela traz uma mensagem tão linda que nos emociona. A gente consegue até visualizar tudo o que está acontecendo nessa música e vai enchendo o nosso coração desse amor que Jesus, né, compartilha com a gente em todos os momentos. Vamos lá. Convidei Jesus para jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito, é tudo muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender, era um mendigo que estava faminto, me pedindo alguma coisa para comer. Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber, mas tirei com jeito uma coxa do frango, dei para o mendigo para ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ele me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou para o frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso, disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu falasse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome, me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, e fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Muito obrigada. Emocionante, não é? Como a gente tem Jesus perto de nós em todos os momentos, naqueles que a gente menos imagina, né? Mas Ele caminha conosco, tenhamos essa certeza. Então convido a todos para sentar-se confortavelmente, tranquilizar o coração, acalmar os nossos pensamentos. E gratos que estamos pelo acolhimento desta casa, pelo acolhimento das equipes espirituais que estão aqui conosco
e, acima de tudo, pelo acolhimento de Jesus, que nos compreende e caminha do nosso lado. Vamos abrir os nossos corações e nos deixar aprender todas as mensagens que aqui foram colocadas e que elas possam nos levar para o entendimento das nossas dores, para a compreensão dos nossos desafios. Mas, acima de tudo, que essas mensagens fortaleçam a nossa fé em Deus, nosso Pai. Esse Mestre querido que nos acompanha, que confia em nós e que nos dá, todos os dias, uma nova chance de sermos melhores. Que possamos estar sempre e cada vez mais próximos de Deus, em nosso pensamento, em nosso coração e em nossas atitudes, nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui as informações da nossa querida Benê, que hoje estará conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre a mediunidade na infância. Qual deve ser a conduta dos pais? Então, recebemos a Benê Araújo, tarefeira da casa, amiga querida de todos nós. Fique à vontade, Benê, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver. Não só da mediunidade, viu, Mayra? Mas da obsessão também. Que faz parte do mesmo assunto, praticamente. Que nós possamos, pais, avós, os avós hoje fazem papel de pai, de mãe, pela necessidade do mundo atual. Então, é importante todos nós termos o conhecimento necessário para podermos bem conduzir as nossas crianças. E nós trouxemos uma frase de Rabindranath Tagore, do livro Estesia, psicografia do nosso querido Divaldo, que diz o seguinte: se abrires o coração para que elas te ensinem o canto de amor, te dará a música para todas as melodias que deves ofertar à criança. Eu achei isso maravilhoso. E aí nós questionamos, quem é a criança? Uns podem dizer, é meu filho, é minha filha, que eu amo tanto. E damos assim fazemos várias colocações a respeito da criança, com muita importância e propriedade. Mas a criança, em si, ela é um espírito em aprendizado, como todos nós, né? E quando a criança nasce, o espírito traz em si, junto àquela criança, toda a sua bagagem. Então, traz possíveis deficiências, aptidões, todas as possibilidades de aprendizado e crescimento, e traz, acima de tudo, o seu projeto de vida, que nós, espíritas, chamamos de projeto reencarnatório. E é muito importante esse projeto, porque ela deverá desenvolver por si mesma e concretizar esse projeto. O que é, para nós, às vezes, conhecendo há mais tempo o ambiente em que vivemos,
nós sabemos que ela deverá fazer tudo isso no meio social em que ela será levada a viver e conduzir a sua vida. Esse projeto reencarnatório traz ali, ou seja, o projeto de vida, traz ali as suas dificuldades a serem trabalhadas, trazem ali experiências outras a serem revistas, melhoradas, para que o espírito possa, de fato, dar continuidade ao seu trabalho. Encarnando com o fim de aperfeiçoar, o espírito, enquanto criança, ele é mais acessível às impressões que recebe de quem está ao seu redor, do próprio modo de vida que nós temos hoje. Ela vai tirar do ambiente em que ela se encontrar as informações necessárias para que ela possa progredir, crescer também, como nós dizemos sempre, em espírito e verdade. E não é fácil, gente. Muitas vezes ela é levada a viver em um lar onde não é tão harmonioso assim. A família, muitas vezes, não se entendem muito, estão distantes um do outro. Mas os pais têm uma responsabilidade fundamental em direcionar essa criança, em auxiliá-la para que ela seja no futuro um homem de bem, que ela possa adquirir ali dentro do seu próprio lar todas as informações necessárias que vão lhe dar segurança e que vão guiá-la dia a dia. Então, a educação, realmente, é o que nós sempre ouvimos, vem do berço. Já desde o primeiro momento em que a mãezinha ou o paizinho a segura nos braços, como o maior tesouro do mundo, depositando naquela criança a esperança de que aquele serzinho indefeso, lindo para nós, né? Porque ela herda no momento do seu reencarne, da sua nova vida, os traços em que normalmente os pais é quem tem maior semelhança. E ficam procurando no bebê, parece com o papai, parece com a mamãe. Não, nada disso. Parece com aquela tia querida, aquele tio carinhoso que aguardou como pai a chegada da criança. E ela vem com essa aparência inocente, embora traga uma bagagem para ser trabalhada. E por que ela vem com essa aparência de inocente? Porque é mais fácil nós amarmos alguém lindo, maravilhoso, saudável, do que nós amarmos uma criatura que aparentemente a gente fala não bate, o espírito não bate, o santo não diz a mesma coisa, não é? Então Deus, na sua misericórdia infinita, Ele não só permite ao espírito reencarnar como criança, para poder ir crescendo, assimilando as informações necessárias para o seu progresso, como para que seja, não deveria ser assim, mas Deus já faz assim, para que seja bem aceita, que seja mais amada. Infelizmente, nós ainda valorizamos muito mais o belo do que o feio. Nós valorizamos, tem muitas pessoas que dizem,
quando perguntado, o que você quer, um menino ou uma menina? E às vezes a pessoa responde, desde que seja perfeito, tanto faz. Mas a perfeição está em Deus, não está em nós ainda. Nós estamos caminhando para ela. Nós estamos buscando, através do suor do nosso rosto, do nosso esforço, da nossa boa vontade, ir adquirindo em cada reencarnação, galgar um degrauzinho a mais. Tivemos uma companheira muito querida aqui na casa, que já retornou à espiritualidade, e ela dizia assim, em cada reencarnação, nós conseguimos subir um degrauzinho do tamanho, da altura de uma folha de sulfite. Quanto trabalho nos aguarda. Mas nós somos espíritos milenares. Nós temos a certidão de nascimento aqui. Sabemos a nossa idade aqui. Porque os nossos pais, ao nascermos, nos registram. E assim o fazemos com a criança. E sabemos que é uma questão de organização no mundo até. Todo país tem as suas leis. E aqui onde nós estamos, no nosso Brasil querido, também tem as leis. Que ninguém fica sem a sua identidade. Então, temos um registro de quando nascemos, quem são os nossos pais, enfim, aquilo que é necessário perante as leis. E o espírito? Se somos milenários, quantos anos temos? Porque hoje a nossa criança é pequenina. Tem um dia, tem uma semana, um mês. Mas a idade espiritual, segundo o Livro dos Espíritos, a sua idade se perde na escuridão dos tempos. Não sabemos quantos anos, quanto já vivemos, como já fomos, com certeza é para o nosso bem que isso se dá. Então, meus irmãos, a criança traz dentro de si o germe da perfeição. E nós já dissemos que perfeito é só Deus. Nós temos os nossos pais e a criança carrega nela o DNA dos seus pais. Nós somos uma centelha divina. Olha que coisa maravilhosa. Nós não sabemos a idade espiritual, mas que importa? Nós somos uma centelha divina. Nós trazemos conosco o DNA divino do nosso papai maior. E quando nós apresentamos a nossa criança, apresentamos Deus a ela, nós estamos apresentando a ela o papai maior. Aquele que nos provê de tudo o que precisamos. Ah, mas a criança não precisa sofrer. Mas ela não é um espírito em aprendizado, em aperfeiçoamento? E como espírito, antes da sua reencarnação, com certeza, ela foi consultada. O espírito foi consultado. E ele aceitou esta ou aquela condição. Passar por esta ou aquela dificuldade. E cabe a nós, pais, avós, a família inteira e quem mais conviver com essa criança, dar bons exemplos a ela. Não é porque ela já traz em si alguma coisa que nós vamos deixá-la sem limites. Tem crianças que estão tão distantes das limitações necessárias que chega a colocar o dedo em riste para seu pai, para sua mãe. E o que é pior, corações queridos, estes acham bonitinho.
Olha que coisa linda que é meu filho. Olha o que ele está fazendo para mim, me fazendo assim. Você vai me fazer isso. Bate o pé porque não quer tal coisa ou porque quer. Tudo isso é função dos pais corrigirem com aquele amor tão grande, mas que precisa do momento da correção. Não podemos deixar que as nossas crianças tomem conta de nós. Elas estão conosco para que nós a coloquemos no bom caminho. E quando a criança, então, começa a ver dentro do lar criaturas que não fazem parte do contexto familiar encarnado. E ela brinca com os amiguinhos, e ela conversa. Aí, de repente, ela fala para a mamãe que está vendo alguém, a mamãe ou o papai ou alguém, outra pessoa, não, você não está vendo nada, não, aqui não tem ninguém, ó, só nós. Isso a perturba. Esta resposta nossa a perturba. Nós podemos dizer que ela está experimentando uma mediunidade natural. Ela vê. Por que ela vê? Por que a mediunidade nessa criança, nesse tamanho, nessa idade? Porque ela ainda está concretizando a sua ligação com o corpo físico na sua totalidade. E por ela ser muito frágil e acessível às informações, ao que ocorre do seu lado, às impressões ali existentes, ela vê. Mas ela encara naturalmente, às vezes ela apenas comenta que está vendo. 2 amiguinhos, com seus 3, 4 anos de idade, brincavam constantemente com uma terceira criança. Pela linguagem deles, porque as mães, aqui a gente vai falar mais das mães, porque são as mães que estão mais próximas das crianças. Pelo fato dos pais estarem mais trabalhando, enfim, buscando o necessário para a família, as mães têm mais acesso, as avós têm mais acesso. E ela percebeu que havia uma outra entidade ali, que não eles dois. Brincavam, riam, sabe? Constantemente. Aí um dia uma das mães pergunta ao garoto: com quem que vocês conversam tanto? É com a nossa amiguinha. Sempre que nós vamos brincar, ela vem brincar conosco. Que bom. Que bom. Mas, dali uns meses, zerou. Não se via mais as crianças brincando. Não se via mais eles sorrindo, felizes, preparando aquele momento. E a mãe voltou a perguntar: onde que está a amiguinha de vocês? E a criança, então, se voltou calmamente para sua mãe. Ela despediu de nós e foi embora. Foi embora. Ela falou que ia se preparar, porque ela vai morar lá na casa de fulano, que é um outro amiguinho. Você tem certeza? Tenho. Ela falou para nós que ela vai morar lá, ela vai ser irmãzinha dele. E por aí a gente pode observar que a espiritualidade tem meios e meios de aproximar o espírito para que esse espírito, ao reencarnar, possa ter uma vida tranquila, possa se dar bem com os familiares, porque nesse caso, ela já conheceu a família antes do seu reencarne.
Uma outra situação, a criança entra no elevador com a mãe, somente os dois. De repente, a criança começa a se encolher. E vai se encolhendo. E a mãe olha, o que foi? A criança não responde. E vai buscando se esconder atrás da mãe. Aí a mãe pergunta, você está sentindo bem? A criança fala para a mamãe, o que está acontecendo? É que está todo mundo olhando para mim. Por que todo mundo está olhando para mim? Gente, a mãe respirou fundo e pensou, não estou vendo nada. Não estou vendo ninguém, só estamos nós dois aqui. Mas o bom senso lhe diz para dar uma resposta convincente. Aí a mãe fala para ele, sabe o que é, meu filho? É que estão admirando a sua beleza. Estão achando você lindo. Não precisa ter medo. Como nós, eles vão sair do elevador e nada vai acontecer. E a criança foi relaxando. Então vejam a nossa atitude como pais, como é importante para as crianças. Dizer para ela que não tem ninguém ali, estaríamos chamando-a de mentirosa. Concordam? Porque ela está vendo. O fato de eu não ver não quer dizer nada. Ele está vendo. Então, vamos contornar. Se não temos conhecimento do assunto, vamos buscar, mas no momento dar uma resposta, deixá-la sem resposta também não, mas dar uma resposta plausível, que ela possa entender, aceitar e continuar a sua vida. O que é que traz uma situação dessa para a criança? São inúmeras as possibilidades de uma criança passar por uma situação dessas. Ou seja, ter a sua mediunidade aflorada. Chico, em tenra idade, ele já conversava com a sua mãezinha. Reclamava para ela que a mamãe que o papai arrumou para ele judiava dele, maltratava ele. E ela o consolava, conversava com ele. Quando ele já estava bem calminho, ela ia embora novamente. Mas ela o aconselhava. Só que a mediunidade do Chico, o nosso querido Chico, é diferente da nossa. É uma mediunidade para uma missão, uma mediunidade tarefa, podemos dizer. Acho que hoje em dia, mundialmente, né, conhecida através dos livros, das obras que ele trouxe de André Luiz e de outros autores espirituais. Com o tempo, a mediunidade dele foi se reforçando, foi tomando corpo. A nossa, a da criança, no geral, à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando o plano espiritual por completo e vai assumindo a sua condição nova de espírito encarnado e a mediunidade vai desaparecendo. Mas mesmo desaparecendo, pode deixar alguns sintomas, vamos dizer assim, mas que não venha prejudicar. Isso aí, a gente trabalha no Evangelho no lar, higieniza o nosso ambiente, muda o nosso comportamento, o nosso linguajar. Entre cônjuges, procura manter aquele afeto inicial, o respeito na conversação. Por favor, com licença, obrigado, isso é fundamental na vida de todos nós. Mantenha o nosso ambiente doméstico, ou mesmo no setor de trabalho, um ambiente gostoso, leve, tranquilo, que nos convida à meditação, que nos convida à oração, e nos dá todo o apoio necessário. E para a criança, o melhor remédio é essa harmonia dentro do lar.
Então, além das impressões que ela registra devido a essa mediunidade natural, que pode desaparecer, normalmente desaparece. Nós temos a condição da obsessão, que é diferente. Por quê? Se a vibração do lar não é boa, é uma brecha. Eu costumo dizer que é uma porta aberta para os nossos irmãos distanciados da luz adentrem. E as suas vibrações, ou seja, as deles, não é tão boa quanto a nós gostaríamos que fosse. E a quem eles vão afetar mais? As crianças, pela sua fragilidade, pela sua facilidade de serem influenciadas. Cada um de nós sabe o que é melhor para si, mas nem sempre pensa no que é melhor para a criança. Nós gostamos, por exemplo, de uma programação violenta, de televisão, de ouvir programas de violência, reportagens violentas e outros tipos de diversão dentro do nosso lar que deixam vibrações negativas. Então é bom que a gente saiba disso, para poder escolher o que nós vamos assistir, o que é que nós vamos oferecer para as nossas crianças. Infelizmente, hoje em dia, até desenho animado, daqueles de Walt Disney, daqueles que a gente gostava de assistir quando criança, hoje em dia já está meio que complicado. É preciso nós observarmos antes de colocarmos para as crianças assistir. Porque ficam vibrações negativas dentro do lar. As nossas conversas mais alteradas em quarto fechado, nós não vamos resolver nada. Então é melhor que nós conversemos naturalmente, até mesmo junto da criança. Sabendo, observando como falar e o que falar perto da criança. Porque quando nós pedimos para que elas vão dormir e nós nos trancamos no nosso quarto para discutir um assunto que sabemos que vamos nos descontrolar e passar a ofensas ao nosso cônjuge, a criança já está tão habituada a isso que quando ela é convidada a ir dormir, ela já fica tensa. E a partir dali, a facilidade dela registrar as vibrações negativas é muito grande. Então, leva também ao fator da obsessão na criança. Os desafetos do passado, dos pais e delas próprias, porque ela é criança agora, mas ela é um espírito que deixou lá na espiritualidade desafetos. E quando eles a encontram, eles vêm atuar. Quando a criança não sofre pela sua própria vida pregressa, ela sofre muitas vezes por causa dos pais. E o seu desafeto não consegue atingir os pais, vai atingir quem? O bem mais precioso da nossa vida, que é a criança. Então, quando passarem pelo DEPOI, devido a um problema com a criança, aproveite e passe também pela entrevista. Conta um pouquinho da sua vida, do seu modo de ser, como é que eu sou, a sua personalidade, para que o entrevistador possa encaminhar para a assistência adequada. Nós temos aqui uma tarefa antes dessa, que é realizada ali, que chama DI, Desobsessão Infantil. Ela é bem cedo, gente. Mas se nós pensarmos nisso, nós não vamos socorrer nosso filho numa febre alta,
numa outra necessidade, de madrugada, porque é de madrugada. Então, a disposição dos pais tem que ser 24 horas. Não importa que eu trabalhei a semana toda, levantei de madrugada a semana toda, mas se a assistência espiritual dele é aos sábados, cedo, 8 horas da manhã, eu vou estar na casa espírita 8 horas da manhã, para cuidar do meu filho. Como se estivéssemos levando-o a um hospital. E no próprio cartãozinho, vem no seu rodapé, e assistência espiritual não dispensa assistência médica. Então, vamos utilizar os 2 recursos para que nós possamos manter a nossa criança bem. E muitas vezes não é nada espiritual, mas é físico. Outras vezes é físico e espiritual. Outras vezes é só espiritual. Enfim, assistência espiritual em todos os momentos que forem indicados, no horário. Os pais assistem essa palestra daqui, desse horário, porque não temos palestra no DI por falta de espaço e tudo mais. E as crianças, enquanto estão na evangelização infantil, os pais estão aqui, aurindo das vibrações positivas, delicadas, que os envolvem para que eles tenham no seu dia a dia o bom ânimo, a boa vontade e as condições quase ideais para cuidar dos seus filhos com segurança e dando a eles a segurança necessária. O que nós teríamos a falar mais, o relógio não deixa. Então, meus queridos, um bom final de semana para vocês. Que a paz de Jesus permaneça em seus corações. Levem essa vibração de paz para os seus lares. Quando pegar o seu filho, a sua filha, não pense no trabalho que está dando, pense na alegria de ter entre os seus braços um filho de Deus, que Ele confiou em nós como pais, e vamos fazer o nosso melhor. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Benê, por tantos esclarecimentos. Às vezes as coisas acontecem em nossas casas e a gente não sabe muito bem como proceder. Então, fiquem à vontade para procurar pelos nossos tarefeiros, como a Benê disse, passar pelo departamento com a entrevista, né, para que a gente possa oferecer para os nossos filhos o melhor acolhimento, né, nesse começo de vida, que a gente possa, de fato, oferecer os melhores caminhos, né, os caminhos mais iluminados para que eles possam também colocar em prática, né, o seu projeto de vida. No começo eu não falei para vocês, até pela própria emoção da música do seu José, como a Benê mesmo disse, as nossas crianças ficam lá em cima em evangelização, né? Todos vocês, quem já é da casa conhece, quem é a primeira vez que está chegando aqui conosco, ao chegarem podem deixar suas crianças seguirem lá para cima, que estarão sendo muito bem cuidados por todos os tarefeiros lá do DIGI. Temos mais um recadinho, né, Adriana, da atividade de hoje. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de um evento que nós vamos ter patrocinado, né? Para ajudar as nossas obras lá na IAM, no nosso braço social. Então, nós vamos ter hoje um show de um grupo que faz cover do Beatles. Vai ser lá no Teatro Elis Regina, a partir das 8h30. O teatro vai estar aberto a partir das 19h30. E aí o pessoal fala assim, mas como eu posso participar? Gente, o melhor, o show é de graça. Então, quem puder participar, quem tiver com vontade de escutar uma música boa, é só chegar até lá. Eles vão anotar seu telefone. Provavelmente depois eles vão entrar em contato com você, deixar seu nome, seu telefone e entrar e assistir o show. Olha, simples assim. Um bom passeio, né? um bom momento para a gente escutar uma música boa e estar ajudando uma obra social. Então, é lá no Teatro Elis Regina, lá no bairro Assunção, na rua João Firmino. É só chegar lá umas 7h30, dar o seu nome, o seu telefone
e entrar para assistir o show que começa às 8h30, tá bom? Então a gente fica esperando vocês lá. Muito obrigada, viu? Acho que é bom a gente até ressaltar, né, Adriana, que a gente vai passar os telefones, mas em momento algum a Ian liga para pedir nada, né, exclusivamente nada. É para que a gente também faça um contato com essas pessoas, né, para que a gente também possa apresentar a Ian para quem ainda não conhece. E, na verdade, esse show também tem ali um objetivo de trazer mais doadores da nota fiscal paulista para a própria Ian. Né? Não sai absolutamente nada do nosso bolso. É uma forma da gente fazer com que o imposto que a gente paga para o governo seja revertido para a Ian também. Claro que vocês têm total liberdade também para escolher outras entidades no cadastro que você fizer. Adriana, passa um pouquinho mais de informação para a gente. Isso, é que a gente está fazendo o evento justamente para isso, para arrecadar mais doadores da nota fiscal paulista. Né? Então, é um programa do governo que muitas vezes para a gente... não significa muito, porque a gente coloca o nosso CPF lá e acha que a gente vai ganhar horrores de dinheiro e não vai ganhar nada às vezes, né? Porque o governo do estado já pagou bem, mas hoje já não é assim como a gente tinha antigamente, né? Conseguiu até pagar o IPVA, aquelas coisas todas. Hoje em dia já não é assim. E para a instituição é muito importante esse valor. Então, quando a gente vincula o nosso CPF com o CNPJ da instituição, a instituição ganha uma boa parcela do valor do que a gente gasta, né? Dos impostos pagos pelos estabelecimentos onde a gente gasta o dinheiro. Então, para a gente não custa nada. A gente vai continuar dando o nosso CPF, mas para a instituição vai fazer uma diferença bem grande. E a nossa instituição cuida de 300 crianças e mais suas famílias. Então, é um trabalho bem legal que a gente faz lá na Pauliceia. Vale a pena quem não conhece, ir lá conhecer. E esse evento é justamente para a gente arrecadar mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para esse programa da Nota Fiscal Paulista, vinculando com o CNPJ da Ian. Então, nós esperamos vocês lá. Esse cadastro que nós colocamos lá na porta, né? Que o pessoal vai pegar para poder entrar no teatro. Esse celular é justamente porque provavelmente eles vão passar algum tutorial, alguma coisa assim, para que as pessoas possam fazer esse vínculo aí do ser um doador automático, que a gente chama. Tá bom? Então a gente espera vocês lá. Vamos escutar uma música boa hoje, tá? Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Então vamos concentrar-nos neste momento, sentar-nos confortavelmente e nos conectarmos a essa energia de amor, de paz, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de aprendizado, agradecendo ao Mestre pela nossa consciência de estarmos aqui, de termos escolhido estar aqui, e de estarmos dispostos a aprender e a aplicar esse nosso conhecimento no nosso dia a dia, nos acolhendo os nossos filhos, os nossos familiares, levando aos nossos ambientes esse amor cristão, a compreensão das palavras que ouvimos, levadas para o nosso coração, entendendo que também somos humanos, também estamos em aprendizado, mas a nossa fé em Deus nos fortalece nesse nosso caminho. Que possamos aproveitar todos os momentos para distribuir esse amor que Jesus nos trouxe aqui na terra e seguir os seus exemplos, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Que possamos ser a semente do bem e do amor aqui também, a seu exemplo, Jesus. Continue conosco nesta semana, Pai querido, nos aconselhando, nos apoiando, iluminando os nossos pensamentos para todas as nossas decisões. E que a cada dia eu me sinta em paz
em praticar esse amor. Que possamos retornar a esta casa no próximo sábado, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos manter também ainda em prece, em silêncio. O Maurício vai organizá-los para a fila do passe. A Benê continua aqui com a gente, né, Benê? Quem tiver dúvida, quem precisar de alguma orientação, ela citou alguns departamentos da casa, né? A própria desobsessão infantil que acontece aqui no sábado antes dessa tarefa. Quem quiser tirar essa dúvida, enfim, pedir alguma informação, a Benê continua aqui com a gente, porque a gente sabe que esse é um tema bastante complexo, né, Benê? E que merece toda a nossa atenção, né, com o comportamento dos nossos filhos. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos neste sábado e vamos aguardar, então, o momento do passe. Obrigada a todos, uma boa semana.